Boa tarde a todos. Então, eu vou falar muito rapidamente sobre o que orientou, os pensamentos que orientavam o meu capítulo para este livro, que é a ideia que um ranking, primeiro, é um conjunto de indicadores que são escolhidos por um agente com interesses específicos. E se não entende estes interesses específicos, é muito difícil entender o que este ranking representa. Isso vai tanto na escolha de indicadores, que eu acho que o Solange e Sabine vão cobrar mais, tanto na metodologia e a normalização dos rankings. Então, eu vou falar hoje sobre dois tipos distintos que vemos muito comumente de rankings. Um é que é de interesse internacional, e o outro é de interesse comercial. Eles têm umas características muito específicas e muito distintivos. O primeiro, o exemplo melhor de um ranking de interesse nacional é o Xangai Jiaotong, que foi o primeiro ranking publicado em 2003. Isso literalmente reflete o interesse do governo chinês, que na época, e ainda hoje, começou o projeto 985, que foi para fechar a lacuna entre os elites americanos e os elites chineses. Para eles foi uma guerra fria de educação e de ciência. Eles perceberam, para dominar a economia mundial no século XXI, eles precisavam competir com os americanos. Assim, a metodologia, primeiro, é normalizado todos os indicadores por percentual. Isso é a ideia que eles querem saber quem é o melhor. É o melhor em cada ranking, receba um score de 100 pontos. E cada universidade atrás disso recebe um percentual. Isso tem por efeito que nos primeiros 50 deste ranking são muito bem representados e muito bem diferenciados. Depois disso, a diferença entre o número 1 e depois de número 100 é tão grande que as universidades quase desaparecem. Por isso, as universidades paulistas têm pouca expressão em termos de score de indicador neste ranking. Também, outra característica muito clássica destes rankings é que eles não usam muito normalização por tamanho, porque o governo chinês foi mais interessado no impacto no mundo, não nas dinâmicas internas da universidade. E por isso vemos, por exemplo, que a USP fica muito em frente da Unicamp neste ranking, apesar de ter um desempenho relativamente parecido, mas uma produção maior. A Unesp fica na frente da Unicamp neste ranking, por ter um impacto relativamente parecido, mas uma produção bem maior. O segundo tipo que analisarmos é o ranking comercial. Isso é uma coisa que destaca bastante na mídia, isso seria o KS ou o Times Higher. Estes rankings são desenhados para gerar manchete, para gerar atenção e para abranger todas as universidades possíveis no mundo, para gerar mais atenção e prestígio para o próprio ranking. Estes geralmente normalizam para uma score média. Isso significa que para as nossas universidades paulistas tem uma volatilidade enorme um ano para o outro. Por isso você vê que a USP ou a Unicamp pode cair 20, 30 lugares um ano para o outro no Times Higher, mas quase jamais no Xangai Jiaotong, onde eles permanecem mais ou menos no mesmo lugar. Isso também tem muito mais interesse em normalização por tamanho, porque os britânicos que produziam estes rankings são interessados na geração de prestígio internacional e na venda de experiência estudantil para alunos estrangeiros, principalmente que eles dependem como uma fonte de recursos financeiros. Isso significa que essa normalização descreve um tipo de universidade completamente outro do que o Xangai Jiaotong. Apesar de ter os mesmos 20 lá no topo, a normalização por tamanho o tipo de escala significa que os resultados para as universidades paulistas são muito diferentes um ano para o outro. Mas a consequência disso, eu acho que primeiro, precisamos entender, antes de publicação de um ranking, que tipo de universidade eles estão querendo representar. Por que se escolheu este indicador, por que escolheu esse tipo de escala. Porque se não entende isso, você está analisando quase cego. Você pode analisar o posicionamento, analisar de ano passado, mas você não vai ter uma perspectiva, um contexto para que analisar o resultado do ranking. Então, para isso, eu quero deixar dois autores que eu acho que sugerem um pouco de o que a gente deveria fazer como universidades brasileiras para o futuro. O primeiro é o Philip Alpach, que falou que os rankings universitários são fatos sociais inescapáveis do século XXI.
Não temos como fugir disso. Se gostamos ou não, a mídia sempre vai comentar nos rankings, sempre vai nos cobrar nos resultados dos rankings. É isso, muitas vezes a reação é de falar que a gente não gosta dos rankings. Isso não vai adiantar. Se não formamos antes de ranking, quais são os indicadores importantes para nós, quais são as normalizações que são importantes para nós, e por que a gente valoriza estas dimensões. Isso não vai ser necessariamente ok, a gente sai bem na fotografia, mas quais que são as nossas prioridades. Isso não vai ser coberto por nenhum ranking que não seja dos interesses nossos, porque ninguém tem interesses idênticos um país para o outro. Com certeza não vai ser idêntico aos chineses e não é idêntico aos britânicos. E segundo, é um exemplo clássico da sociologia do sociólogo Donald T. Campbell, que quando ele analisou sistemas educacionais nos anos 70, percebeu que quanto mais se usa uma medida quantitativa simples para medir um fenômeno complexo, como um sistema educacional, mas no nosso caso um sistema também de pesquisa, quanto mais ela tende a distorcer o comportamento e quanto mais se eleva o incentivo para enganar o sistema. Então, isso é o caso, de certa forma, com quase todos os sistemas de avaliação. Hoje, em termos de Brasil, por exemplo, tem uma produção muito maior do que quase qualquer outro lugar do mundo, com um impacto bem menor, mas também a busca de resultados melhores nos rankings puros só vai incentivar comportamento completamente desfavorável às nossas prioridades. Então, o que precisamos para o futuro não é menos indicadores, mas é mais interpretativos, é a inteligência de saber onde implementar e onde representar nós, ao invés de usar alguns muito simples universais. Obrigado.